Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu estou gravando aqui a segunda parte, o segundo vídeo em que eu vou comentar sobre um dos uma das pouquíssimas edições, pouquíssimos títulos que tem algum destaque no mercado atual de quadrinhos, de novidades, de lançamentos. Vocês sabem, como eu sempre explico, o nosso canal não se dedica a isso, não se dedica em falar das novidades, dos lançamentos de quadrinhos. Para isso, vocês têm muitos outros canais aí no YouTube, no TikTok e tal. O nosso canal se dedica muito mais aos itens de colecionador, ou seja, as coisas que já foram julgadas pela história e continuam sendo muito boas, já foram aprovadas, já foram republicadas várias vezes, enfim. Mas tem um título atualmente que eu acho que merece esse destaque, porque está praticamente certo que esse título vai se tornar um material consolidado e será um material de colecionador. Então é interessante dar essa dica para quem pode comprar ele agora por um preço bem baratinho, né? Tem as edições originais, que também tem o seu valor especial. Você tem as primeiras edições, se no futuro isso aqui se tornar alguma coisa como o Watchmen, ou como o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, ou outras coisas assim, né? Eu estou falando de Batman Silêncio Parte 2, tá? Esse vídeo aqui é o segundo vídeo que eu gravo comentando sobre esse lançamento atual da DC Comics e da Panini, tá? No primeiro vídeo eu fiz uma abordagem a respeito de... E outra coisa, esse vídeo aqui é um vídeo que vai falar dos prós e dos contras da edição, tá? No primeiro vídeo eu falei mais sobre os aspectos físicos. Eu falei da edição com lombada quadrada, que eu odeio, que eu detesto, e falei de como isso prejudica a leitura e principalmente a arte do Jim Lee, que é um dos maiores destaques dessa edição, é a arte do Jim Lee. E na capa, na lombada quadrada, você não pode abrir a edição 180 graus, porque você vai acabar destruindo a edição, descolando e tal. Isso eu falei no primeiro vídeo. Aqui eu quero falar um pouco mais da história propriamente dita, tá? Porque do Jim Lee, da arte do Jim Lee, eu acho que existe muito pouco a acrescentar. Você pode comprar isso aqui de olho fechado, pode pagar o que tiver que pagar, porque a arte do Jim Lee com certeza vale isso demais. É um artista que já se superou e que já mostrou que ele é excepcional. Vamos falar um pouquinho mais agora da história do Jeff Loeb aqui, né? E já vou dizer para vocês de cara, a história está ótima. Eu li os 2 primeiros capítulos que saíram nessa edição aqui. Lá fora foi publicado em 6 edições e aqui está sendo publicado em 3 edições no Brasil. E retirada da série mensal do Batman, uma coisa que eu também não concordei. Já falei isso no primeiro vídeo. Eu acho que devia ter sido publicado na série mensal do Batman, tá? Mas a Panini fez isso por uma estratégia de marketing, uma questão de mercadológica, né? Porque sabia muito bem que esse arco de história aqui do Jeff Loeb e do Jim Lee venderia muito mais por causa de ter um público maior, ter uma série de fãs, e venderia mais do que a série mensal. Se ela ficasse encaixada lá, enterrada lá na revista mensal, talvez não vendesse tanto. Eu duvido, eu acho que venderia sim. E seria uma boa maneira de experimentar e alavancar a revista mensal do Batman, que também não está vendendo muito bem não, tá? Muito bem, sobre a história aqui, eu só posso dizer o seguinte para vocês. O Jeff Loeb está me surpreendendo positivamente nessa história. Está criando uma história que certamente vai se tornar icônica. Por quê? Porque ele vai tratar todos os personagens que estão envolvidos na história de uma maneira muito inteligente, muito criativa. E ele parte muito bem da história original. Por quê? O arco de história original, publicado em 2002, estava mais preocupado em apresentar o novo vilão, o Silêncio, né? O Rush. O Rush, o Silêncio, em português, né? Ele foi bem apresentado naquela época, foi uma surpresa, mas a série ficou muito presa à questão de quem é o Silêncio, por que ele está fazendo isso, como é que ele sabe tantas coisas, tal. Aqui não, aqui ele o vilão Silêncio já é super conhecido, então temos que dar um passo adiante. E realmente eu li 2 capítulos e já fiquei muito impressionado com o que ele está fazendo aqui. Além do que, a história não está concentrada
no Batman e no Silêncio. Não, ele está trabalhando os dois muito bem, junto com todo um elenco de apoio espetacular. Ele está distribuindo muito bem a história entre os vários personagens entre vários personagens do universo do Batman, né? A chamada Bat-família. Eu não gosto de Bat-família, não gosto desse termo não, tá? Mas como eles usam, eu tenho que usar também. Então a Bat-família aqui está participando com os principais personagens. Aqui você vai encontrar para quem gosta dos Robins, né? Que Robin agora é um exército de Robin, né? Eu acho até que tem uma certa ironia aqui, tem uma fala aqui em que o Asa Noturno diz assim: mas nós temos 17 Robins, 34 Batgirls, como é que não chegam onde a gente tem que chegar, tal, não sei o quê? Me pareceu até uma certa ironia com isso, e eu gostei dessa fala. Mas aqui eles vão trabalhar alguns mais importantes, que é o caso do Asa Noturna, que é o primeiro Robin, né? E depois o Jason Todd, né? Que virou Capuz Vermelho, aquela coisa toda. E aqui ele também tem um papel fundamental. Além do Coringa, que também tem um papel fundamental, destaque total. A história, basicamente, se trata um pouco sobre finalmente o Coringa vai morrer. Dessa vez ele morre, dessa vez ele para de encher o saco de todo mundo, né? Porque o Coringa, sem dúvida nenhuma, é um dos vilões mais icônicos da história, né? Talvez até o mais icônico vilão da história. Ao longo dos anos, o Coringa, por chamar muita atenção, ele acabou até dentro do universo do Batman se tornando o vilão mais forte, mais impactante. Mais forte que eu digo na presença, no poder e na maldade, né? Eu acho que nenhum outro vilão, mesmo do Batman, é tão cruel quanto o Coringa e prejudicou tanto não só as pessoas de Gotham, mas também o próprio Batman, né? Você sabe muito bem que foi o Coringa que aleijou a Bárbara Gordon, foi o Coringa que matou o Jason Todd, o segundo Robin, né? E isso daí é realmente um destaque enorme. Então aqui parece que finalmente o Coringa vai morrer. E vai morrer talvez pelas mãos do Silêncio, não se sabe. Até agora a história tem um grande mistério. Outro detalhe muito bom da história. A história, logicamente, é uma história que tem ação, porque não faria sentido se não tivesse, uma história que tem aventura, mas que história que tem um drama muito forte, um drama muito poderoso, envolvendo cada um dos personagens, e tem um mistério também muito forte. Então, são componentes de uma boa história, de uma boa narrativa, e que está sendo conduzida com muita dinâmica, com muita velocidade, ou melhor, com a velocidade apropriada, adequada, tá? Para que a história te prenda e te obrigue a ler rápido, né? Você fica ali ansioso. Então, está sendo construída magistralmente pelo Jeff Loeb e pela narrativa visual maravilhosa do Jim Lee, tá? Como eu disse, lamento os painéis interrompidos aqui por essa edição horrorosa que é essa lombada quadrada. No futuro, eles vão lançar provavelmente essa edição completa em capa dura, e aí provavelmente nós vamos ter condição de ler um pouco melhor. Apesar de que a capa dura também não é tão legal quanto a edição grampo, porque a edição grampo é a única que você pode abrir plenamente o livro. Mas é um pouco melhor do que essa daqui, porque a capa dura pelo menos é costurada, não é colada, né? Muito bem. E aí, então, nós temos aqui essa edição muito bacana, em que você começa com um vilão fazendo as suas artimanhas, né, as suas maluquices, que é o Coringa, mas você vai percebendo que existe um mistério muito maior por trás, que o vilão não é o que aparenta ser inicialmente. E aí, várias reviravoltas. Depois aparece um segundo vilão, depois aparece um terceiro vilão, e aí você não sabe como cada um deles está agindo de uma maneira muito inteligente, muito apropriada. Então, realmente, a história tem momentos muito legais mesmo, e só nos 2 primeiros capítulos, tá? E participações especiais também brilhantes, por exemplo, da Talia al Ghul, né? A Talia al Ghul que tem um papel fundamental aqui na história, pelo menos no primeiro capítulo, não sei como é que ele vai trabalhar, mas eu acredito que vai ter mais envolvimentos dela também e tal. E também aqui, logo no início, tem uma fala maravilhosa que eu tenho que dar um destaque aqui, do Silêncio, né, do Rush, em que ele fala com o Coringa, ele faz um comentário com o Coringa que eu achei absolutamente sensacional.
Se eu não me engano, é logo no início da segunda parte. Deixa eu ver se... eu não marquei, aí fica mais difícil. Mas ele coloca aqui para o Coringa que o mais importante, quando você quer brigar com alguém, você não deve gritar. Pelo contrário, você deve falar bem baixinho, né? E eu achei essa frase dele muito legal, porque é uma coisa que eu penso mesmo, que eu acredito muito, né? Ele fala assim, duvido consiga me ouvir. O dano nos seus tímpanos é incapacitante. E aí ele continua aqui, como é que ele fala? Descobri que quando você quer que alguém te escute, o que realmente te compreenda, não levante a voz, faça o oposto. E ele está sussurrando isso para o Coringa, né? Abaixe a voz, isso atrairá a pessoa mais para perto, ao seu sussurro. E é verdade, né, gente? Eu acho que a melhor maneira de você entrar num debate, numa discussão, é que quanto mais a pessoa eleva a voz para tentar vencer a você pelo grito, você fala cada vez mais baixo e obriga ela a chegar mais perto de você. E com isso você vai criando uma intimidação. É uma coisa muito legal que ele fala aqui nesse diálogo, não é nem um diálogo, né? É um monólogo, né? O monólogo dele aqui com o Coringa, que está amarrado, preso e prestes a morrer na mão do silêncio, né? A história realmente vai muito bem aqui nesses 2 primeiros capítulos de Batman Silêncio. Tá bom, gente? Não deixe de assistir a primeira parte do vídeo, que já foi publicada, e assista também, e acompanhe o nosso canal também nos outros comentários sobre outras novidades, que eu vou gravar alguns videozinhos falando sobre as novidades da DC Comics, tá? E também vou falar de um comentário também sobre um títulozinho da Marvel para vocês no próximo vídeo. Tá bom, gente? Chegou até aqui? Você deixa o gostei, não gostei, faz parte da brincadeira. Você comenta, você compartilha, você curte. Até a próxima.